Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que a gente sabe tem muita profundidade, muita reflexão, muitos insights e gosta sobre temas que expandam a nossa consciência. E hoje, ao meu lado, a querida, linda Stephanie Moura, terapeuta energética, que vai bater um papo comigo sobre várias coisas. Então, a gente vai fluir em assuntos da espiritualidade, do despertar, do sagrado feminino. Então, se você gosta desses assuntos, fique aqui com a gente. E, Stephanie, gratidão, lindeza pela sua presença. Honro muito a sua presença. Muito obrigada por estar aqui. E se apresenta um pouquinho para o pessoal. Vamos lá, gratidão por me convidar, viu, Laís? Meu nome é Stephanie Moura, eu estou como terapeuta energética e eu sempre falo em espiritual junto. Hoje eu atendo na linha do xamanismo, do sagrado feminino e também agora eu estou mergulhando nas questões da canalização do sagrado feminino mesmo, com o Templo da Rosa. Tá em processo, mas está acontecendo. E é uma honra estar aqui, compartilhar a minha história também, expandir consciência junto com você, viu, Laís? Lindeza. E aí, esse processo, né, de espiritual, de desenvolvimento espiritual, de canalização, de ser uma terapeuta energética e espiritual hoje, dentro do xamanismo, nessas linhas, como começou? Porque tem muitas pessoas aqui, né, que estão nessa pegada, já gostam da espiritualidade, se interessam pelo autoconhecimento, e às vezes acham que a gente já nasceu pronta, né? Já nasceu ali com a aura toda organizada, e não. São processos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre esse seu início, desse seu processo, como é que foi esse despertar e o encontro com a sua bruxa interior. Então, eu acho que desde nova já tinha essa questão mais da espiritualidade comigo. Eu lembro que minha mãe falava que desde pequena eu tinha amigos imaginários. Ela morria de medo. E eu sempre tive a intuição muito forte. Então, desde pequena, assim, eu lembro uns 15 anos de idade, 10 anos, 15 anos de idade, eu tinha, eu via, eu me conectava com as pessoas e eu sentia as coisas. E eu não sabia lidar, a gente achava que era adolescência, né? Depois de mais velha, eu fui entendendo isso. Mas o meu processo espiritual mesmo se iniciou por volta de 2015, 16, onde eu já estava num processo de descoberta, porque eu estava me questionando o que eu tinha, o que eu vim fazer nessa terra. Porque para mim não fazia sentido só trabalhar, dormir e acordar no dia trabalhar, dormir, para mim não fazia. E eu lembro que eu questionava, eu sempre conversava com minha mãe sobre isso, sabe? E aí, um belo dia, eu trabalhava num banco, onde eu fui, né? Teve alguns contratempos, coisa que eu fui acusada de fraude. E meu mundo acabou naquele momento, porque eu falei assim, onde está Deus? Onde está a justiça divina aqui? Porque eu não fiz isso. E entrei num processo muito depressivo de desconexão comigo. Eu só chorava, não queria viver. A sensação era eu quero sair desse mundo que é injusto. E foi um processo muito forte para mim. E aí eu procurei algumas terapias e me conectei com a terapia holística. E comecei a fazer comecei a ser atendida, né, por essa terapeuta que me convidou para ir para um ritual de ayahuasca, sendo que eu não sabia nem que era ayahuasca. A única coisa que eu sabia é que eu queria me curar daquela dor profunda que eu estava sentindo. E eu lembro que eu tive vários, vamos dizer, entre aspas, surtos mesmo, porque eu não estava identificando mais com a Stephanie. E vários questionamentos, porque o que eu fazia, eu continuei no banco durante 5 anos da minha vida, depois daquilo que aconteceu. Eles viram, pediram desculpa, mas viram, né, que foi fraude. E aí, só que para mim, aquilo já bastava, assim, né? Uma vez que me acusou de algo que eu não fiz, foi muito forte. E foi um despertar. Depois eu fui entender que alguns despertares acontecem dessa maneira para a gente acordar para a vida e alinhar a gente com alguns propósitos, né? E as terapias holísticas me ajudaram muito, assim,
a começar a realmente conectar com aquele amor divino que eu queria sentir dentro de mim, sabe? E foi muito importante para essa jornada desses 5 anos dentro desse banco, porque eu pude realmente perceber o que eu queria para mim, começar a conectar. Eu estava bem no início de começar a conectar o que realmente eu queria. E eu fiz vários questionamentos dos meus comportamentos, enfim, foi uma jornada, foi o início do meu despertar, mexeu muito comigo, mas eu tive sempre suporte de outras pessoas que me ajudou também a voltar para o caminho, para o meu trilho, Uhum. né? E aí você falou que essas pessoas que te ajudaram, uma peça fundamental foi essa terapeuta que te levou a esse primeiro rito com a consagração da ayahuasca. Você não sabia o que que era isso, você só foi. Conta um pouquinho. Não sabia o que que era, e na época eu não era muito de pesquisar as coisas, então eu falei assim, eu quero ir. Ah, eu confio nela, vão. É, Mas é tão engraçado você trazer isso, porque eu me recordei aqui agora, Laís, que antes de eu ir pro consagrar ayahuasca pela primeira vez, eu morava em Caeté e ia pra BH todo dia de ônibus. E aí eu comecei a conectar novamente com um amigo de escola, que aí ele, nesse processo, antes da ayahuasca, mesmo de consagrar ayahuasca, ele começou a me levar nas giras de Umbanda. E aí eu comecei, falei assim, gente, tem algo aqui, tem algo aqui. Só que eu não sentia o chamado de consagrar ayahuasca, porque eu estava ainda receosa. E essa terapeuta me levou para esse ritual de celta, onde que foi a primeira vez que eu estava consagrando, eu não sabia como que ia funcionar. Eu lembro que eu vi uma mandala cheia de letras diferentes no chão, e eu falava assim, gente, que lindo! Que tive a capacidade de desenhar isso tão perfeito. E olhava para todo mundo, e foi ali que eu conheci a xamã Ayala, né? E eu lembro que ela virou e falou assim: fecha o olho, se conecta dentro. E aí foi. E era um ritual. O ritual celta é um ritual muito alegre, de leveza, né? E foi muito importante porque realmente eu falei assim: tem algo aqui pra mim. Só que eu não sabia até então, né? Aí o rito, e é muito sincrônico com a sua história, né, Stephanie? Do rito, de você ter caído, entre aspas, né, lá num ritual celta. Hoje você mora na Irlanda e você teve diversos acessos nesse ritual que te mostraram essa ligação de lar que você tem aí com a Irlanda, essa sensação de pertencimento. O ritual celta, né, e a Irlanda tem muito dessa magia das bruxas, é, desse movimento de conexão com a natureza e de todas essas ciclicidades. Então, como é que isso foi chegando para você? O que que você viu nesse ritual que te despertou ainda mais para, tipo, eu preciso ir fundo nisso? É, ah, vamos voltar um pouquinho à história antes. 8 anos atrás eu vim fazer intercâmbio na Irlanda. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia a Irlanda. Eu pensei, vou. E quando eu cheguei aqui, a sensação é que eu morava aqui. Era uma sensação tão gostosa de estar nesse local, sabe? E eu lembro que eu olhava para o céu da Irlanda e falava assim, ai meu Deus, que céu lindo, tudo era diferente. Mas era uma sensação de, tô em casa de volta. E aí eu tive que voltar para o Brasil, e aí aconteceu várias coisas, conforme eu falei. E esse ritual, quando eu acessei as mandalas, a energia do povo celta, eu lembro que eu estava olhando ali para a fogueira. E aí eu vi um monte de pessoas correndo atrás de mim, tentando me queimar, me chamando de bruxa, bruxa. E aí eu entrei em desespero, porque eu falei assim, tô tentando me queimar. Eu lembro que eu falava, você tá tentando me queimar. E a xamã veio, conseguiu me acalmar. Eu lembro que ela falava, calma, traz alegria, amor. E aí foi, eu fui sentindo aquela conexão. E aí a certeza, porque como que a Irlanda traz essa energia celta muito forte aqui, né? A certeza que, peraí, depois eu fui juntando. Na hora eu não juntei as, as peças, mas eu falei assim, peraí, gente, o ritual celta trouxe uma conexão muito forte pra mim. Tem alguma coisa aí pra mim. E eu já sabia que eu queria estar morando de novo aqui na Irlanda. Eu já tinha falado que eu vou voltar para aquele país porque é ali que eu quero morar. Então foi assim, foi muito forte, muito mesmo.
Eu não lembro muito detalhe, que tem um tempinho já, foi o primeiro, mas mas depois disso eu participei de mais 3 rituais celtas, e eu recordo que um deles eu sentia vontade de dançar, e eu lembro, como eu tava com o olho fechado, eu dançava com os pés, assim, e depois eu fui perceber que era a dança do povo irlandês, né? E aí as conexões, e eu lembro que eles falavam comigo, a egrégora do povo celta falava que o país estava com as portas abertas para mim. Só que eu não entendi, às vezes a gente não entende, né? Porque tá dormindo algumas partes dentro da gente. E eu ficava assim, gente, Mas como que eu vou para Irlanda? Eu não via possibilidades assim dentro da realidade que eu estava vivendo, né? Mas como que eu vou fazer? Não sei nem por onde começar. E aí, depois de alguns anos, eis que estou aqui. E aí, Stephanie, como é que tudo isso foi fundamental para o seu processo de hoje se tornar terapeuta? E terapeuta bem bruxônica mesmo, né? Bem nessa pegada de conexão com o sagrado feminino, que eu acho que é muito esse resgate, né? Dessa ciclicidade, dessa conexão com a natureza, desse entendimento das estações e como nós podemos integrar isso cada vez mais. Por quê? Uma coisa que eu sinto, e eu acho que é um desafio de todos nós nessa existência, é a gente entender a nossa não linearidade. Eu acho que é um dos maiores desafios para nós mulheres, inclusive, né? Dessa sociedade que nos incentiva a estarmos sempre num lugar de comodidade, de é assim e continue assim, porque assim você vai longe, de Uhum. produtividade. E aí, como é que foi esse desfalecimento, sabe, de todos esses requisitos para honrar essa ciclicidade, entender o feminino e começar a trazer isso para o seu trabalho? Você sente que ainda integra de alguma forma esse movimento? Muito, muito. E eu te falo ainda que isso ainda está sendo muito trabalhado em mim, né? Porque foram muitas. Imagina, eu tenho hoje 30 anos, 28 anos da minha vida, vamos dizer assim, eu neguei muito esse feminino dentro de mim. Então, quando eu descobri, primeiro eu aprendi sobre o xamanismo, ainda estou aprendendo, mas o xamanismo abriu as portas para mim entender sobre a questão espiritual, de quem eu era. É, e aí, eu lembro que todo mundo falava assim, quando eu ia fazer leitura do meu campo energético. Te vejo com grupo de mulheres. E eu falava assim, doida, gente, eu não sei lidar nem comigo. Vou fazer isso. Eu tenho muitas feridas, né? Tipo assim, tem muita coisa mal resolvida dentro de mim. E aí eu ficava assim, ai meu pai, como que vai acontecer? E eu ficava naquele controle, porque eu falava assim, gente, como que eu vou ajudar outras mulheres sendo que eu não tava nem me ajudando, sabe, Laís? E aí as fichas foram caindo. Porque a partir do momento que eu comecei a olhar Stephanie para sua vulnerabilidade, entendendo que eu tinha dores, que eu podia me acolher, que o meu primeiro começo, e aí vai me vir nas coisas aqui, porque eu fiz o sacerdotisa de Gaia, né? É, e foi um ano de formação. Eu era uma pessoa totalmente desconectada com o meu sangue, com as outras mulheres. Eu era totalmente desconectada com a minha medicina. E foi uma descoberta. E aí eu vou te contar uma coisa aqui, Laís, que eu lembro meu primeiro encontro. Aí ela virou e falou assim: gente, a gente vai fazer massagens para despertar o toque, né? E aí todo mundo, quem quiser ficar nu, pode ficar. Eu virei e falei assim: eu vou ficar nu? Vão ver minha gordura aqui, minha barriga, assim mesmo. E aí eu lembro que eu levei um puxão na orelha. E foi a primeira vez que eu falei assim: gente, eu tenho vergonha do meu corpo, né? E aí, olha o nível que eu tava de automutilação comigo mesmo, né? De não reconhecer o meu templo sagrado. E isso demorou, a ficha demorou a cair. Por quê? Eu tava num nível tão grande de comparação com as outras mulheres. Porque eu
eu sinto, por exemplo, onde o meio que eu vivi é um meio machista, né? Que onde eu tinha essas comparações, né? Ah, se você não fizer isso, e aí eu levei isso para minha vida. Mas essas fichas foram caindo. E quando foi cair, e eu percebi o quanto eu estava sendo. Eu não estava sendo. Como que eu posso dizer? Eu estava me maltratando por dentro. Aí eu fui percebendo, peraí, o que que essa Stephanie precisa nesse momento, sabe? É, e poder conectar com o meu ciclo menstrual me ajudou muito. E deve ter uns, sei lá, uns 5 anos, 4 anos, 5 anos que eu acompanho meu ciclo menstrual e olho qual lua que chegou. Porque fala muito também, né? E aí eu fui mapeando isso para saber. Eu fiz vários workshops sobre isso para entender, né? O que quer dizer. E aí eu fui mapeando, peraí, então quer dizer que na lua minguante, em Áries, quer dizer isso. E aí eu fui percebendo como que eu tava naquele mês. Aí eu fui percebendo quando, por exemplo, tava com muita cólica. E isso foi trazendo mais conexão com o meu feminino. Mas as coisas foram amenizando há uns 2 anos atrás. Eu acho que, assim, o resgate do nosso ser mesmo, mulher, vai acontecer pro resto da vida, né? Porque são muitas fases que a gente passa também. Então, quando a gente achar que a gente já vai ter resolvido, vai vir às vezes a menopausa e vai mudar tudo de novo e vai mostrar pra gente outros movimentos que devem ser feitos. Mas eu acredito que você falou uma palavra que eu acho muito importante para o processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual mesmo, que é a vulnerabilidade. Perceber que nós podemos ser falhas, e que todas nós temos essas falhas e que é um passinho de cada vez até a gente conseguir olhar as nossas sombras cada vez com mais profundidade e ver aonde o calo dói. E a gente só vai conseguir isso quando a gente se coloca mesmo aberta a que outras pessoas enxerguem essa vulnerabilidade. Então tem muito esse lugar da perfeição. Você precisa ter o corpo perfeito, a voz perfeita, a atitude perfeita, o trabalho perfeito, o parceiro perfeito, né? Tudo dentro dessa perfeição que impossibilita que a gente seja vulnerável. Porque, poxa vida, como é que eu vou ser vulnerável se eu fizer isso, eu vou mostrar todos os meus defeitos? E como é que eu vou lidar com as pessoas sabendo os meus defeitos? A gente se sente muito aberto, né? E estar nesses lugares confortáveis com mulheres que querem o mesmo é um super carinho para que a gente possa se abrir mesmo. E a gente precisa se abrir, a gente precisa realmente se sentir acolhida. E é o que eu sinto muito do amor dessas egrégoras de amparo do sagrado feminino, sabe? De tipo, cara, você pode ser imperfeita e todas nós somos. Você foi falando, foi me vindo uma coisa, porque assim como a mãe natureza, ela tem o ciclo dela de morte e renascimento, somos assim o tempo todo, e também com o nosso sistema, nosso ciclo menstrual, com as nossas fases, é isso que você. Exatamente isso, né? Então, eu brinco que ano passado eu perdi quantas vezes que eu renasci morrendo, assim, e como uma boa escorpiana, eu gosto de ir fundo, né? Se deixar eu mergulho na sombra, renasce e volta de novo. E às vezes eu tenho que falar, espera aí, você fala, calma, respira, relaxa, só agora, porque tá demais. Mas, e assim, essa questão do sagrado feminino, eu, por experiência, Laís, eu vivia num ambiente, no banco, onde era muito competitivo. E eu lembro que reconhecer que eu queria passar em cima das minhas amigas para bater meta foi um doeu, sabe? Que eu falei assim, pô, olha o que eu tô fazendo. Eu tô passando em cima de quem eu sou, do meu caráter, para bater meta. E é uma coisa que não tá alinhada comigo. E essas coisas doeu, sabe? Reconhecer. Porque era uma sombra muito grande. E aí, hoje, como terapeuta,
e eu posso falar assim, com o coração feliz e leve, que eu reconheço qual é o meu lugar. E aí eu reconheço o seu lugar, reconheço o lugar da outras terapeutas. Tem lugar para todo mundo e a gente não precisa mais ficar nessa competição, sabe? Que tá e é um chamado que eu sinto que eu tô sendo guiada para esse lugar também, de realmente conectar com esse todo, com outras mulheres, que as minhas clientes, quando eu atendo, eu percebo a conexão de cada uma. Cada pessoa que chega para mim tem algo parecido, sabe? Semana passada eu fiz um grupo de atendimento onde havia só mulheres e era a intenção de resgatar esse poder pessoal com a conexão dos chakras, né? Gente, era todas elas tinham pelo menos uma coisa parecida, sabe? Então, como que a gente é muito parecida também, né? E tá tudo bem reconhecer que a gente vai ter sombra até o último respirar E do nosso dia aí, aqui na Terra. quando a gente vê que todos nós temos coisas parecidas, né, de desafios, de problemas, de defeitos, de sombras, e começa a mostrar para outra, a gente se sente pertencente também, né? A gente, porque o problema é que todos nós projetamos no outro aquele lugar de perfeição, né? Alguém que está acima, entre aspas, no desenvolvimento espiritual, enfim, a gente vai projetando. E aí a gente acha que aquela pessoa não tem defeito. E aí você quer alcançar aquele lugar que é projeção pura, nossa, da nossa mente. Uhum. E aí as outras pessoas também projetam na gente e de outras projetam nessas outras pessoas, sendo que se a gente mostrasse nossas delícias e nossos monstros, todo mundo ia começar, assim, teoricamente, né, a perceber que não tem isso de perfeição, de projeção mental. Então, a gente começa a aprender uma com a outra. Porque eu passei o que você passou, a outra passou também o que a gente passou, e quando a gente compartilha, é o círculo, né? Feminino, de quem já passou por isso, quem nunca passou por um relacionamento abusivo, ou um relacionamento tóxico, ou foi a sua própria, né, o seu próprio ente tóxico aí de você mesma. Quem nunca se julgou, quem nunca se comparou, quem nunca tentou sair na frente de outra pessoa. A gente está imersa numa sociedade que impele a gente a fazer isso. Então, todo mundo já fez isso. Então, quando a gente vai se abrindo, a gente vai reconhecendo as nossas sombras nas outras e assim fica mais fácil ajudar, sabe? Eu sinto muito isso. Não, eu super concordo com você. Para mim, por ele ter esse lado escorpiano, de reconhecer as sombras, às vezes dói. E aí, às vezes, eu fico uma semana lá caladinha, só digerindo. E aí, eu lembro que uma vez uma cliente chegou pra mim e falou assim: Stephanie, eu senti inveja da minha amiga. E aí, eu virei pra ela e falei assim: que bom que você reconheceu assim, que você sentiu inveja. Aí depois, eu vi que ela não me respondeu, mas eu falei assim: peraí, será que ela tá dizendo que terapeuta doida é esse? Mas, gente, nós somos seres humanos e a gente vai passar por essas questões, vão vir. O negócio é o que você faz com aquilo que tá chegando pra você, né, Laís? Então, por exemplo, se eu reconheço que se eu tô ainda vibrando aqui na competitividade, e eu tô julgando a amiguinha que tá sendo competitiva, eu acho que tá aí a nossa é uma grande bússola, né? Essas relações que a gente faz com o outro, de criar expectativa, do julgamento. Então, eu tenho isso e eu levo para a vida, que é aprender com as outras pessoas. Que tudo aquilo que me incomoda no lado externo, de alguma forma, tá me ensinando aqui dentro, sabe? É, e aí, quando voltando a essa questão do sagrado feminino, quando eu reconectei com esse poder pessoal mesmo, eu vi e falei assim, gente, por que tanto desamor comigo, sabe? Por que tanta punição? Porque eu tava me punindo até por causa das minhas sombras, Laís. Então, foi um lugar de acolhimento também, reconhecer o meu sagrado feminino. E quanto o meu masculino, que anda junto com esse feminino, estava em desarmonia, porque,
Por exemplo, ano passado eu passei por uma morte e renascimento desse feminino e masculino, que eu estava tanto na faseção, eu estava trabalhando assim 10 horas, muita, que eu estava ficando doente toda hora. E aí, qual o momento que eu estava me acolhendo? Nenhum. E aí tive que olhar para isso, sabe? Trazer esse acolhimento mesmo para mim, essa autonutrição, que também é importante para equilibrar essas energias do feminino e do masculino dentro da gente. É isso mesmo, Stephanie. Tipo, a gente precisa nos amar, né? Acolher mesmo todos esses movimentos de luz e sombra. O sagrado feminino é isso, né? O desenvolvimento da nossa alma é sobre isso, porque se a gente só se cobrar, só se julgar, só se criticar, só ver defeitos e tipo, eu nunca vou chegar num lugar bom, porque eu tô sempre trabalhando sombra, a gente vai ficar com certeza na dualidade. A gente tem que entender que a gente está caminhando para cima, mas a gente está puxando a sombra juntos, porque a gente está na terra. Então a gente vai ter isso. Então, esse acolhimento que traz esse poder pessoal, e é muito legal isso, ver se você concorda comigo. O poder pessoal, e eu venho cada vez mais refletindo sobre isso, porque eu acho que é uma força muito que eu trago também no meu trabalho e para mim, que é, às vezes a gente acha que o poder pessoal é você ser poderosa, luz e magnânima. Sendo que o poder pessoal também é você reconhecer as suas falhas e falar, até aqui eu vou e até aqui eu tô aqui quietinha, fechadinha. O poder pessoal não é só o para fora, de tipo, eu sou poderosa, tô com o meu cajado na mão e super sem medo. Ter poder pessoal é você reconhecer também a hora que você tá com medo, a hora que você vai ter que parar, que você vai ter que se fechar. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, que poder pessoal não é só se colocar a cara a tapa, mas colocar a cara a tapa, entre aspas, na hora de se fechar também. Compreende o que eu falei? Compreendo. E aí eu vou trazer um exemplo, porque eu estava nesse movimento pro externo. Quando eu acessei aquele poder pessoal, eu falei assim, pô, todo mundo tem que ver esse poder pessoal. E aí tava muito pro externo. E aí agora tá muito pro meu interno. Porque às vezes a gente, e inconscientemente, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente está poderosa. Só que o movimento é outro, que às vezes você tem que silenciar, observar se faz sentido. Peraí, esse caminho que eu fazia, será que tá correto? E aí você começa a observar as relações ao seu redor, porque acho que o poder pessoal também vai andar muito com essa autoobservação e o silêncio, sabe, Laís? Que você trouxe. Será que até aqui eu posso ir? E às vezes eu vou trazer um exemplo que eu estava com uma questão para olhar. E aí, eu, no meu poder pessoal, eu falei, eu dou conta de olhar isso. E fui tentar olhar com minhas ferramentas. Não consegui. Por quê? Eu percebi que eu falei assim, gente, eu tô fazendo de tudo para não olhar isso. Ou seja, eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Aí eu tive que voltar para minha terapeuta e falar assim, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Porque eu não estou conseguindo. E aí identificar isso também, né? Peraí, será que eu sou essa mulher com superpoderes que dá conta de tudo? Não é, né? A gente vai ter que trazer essa questão pra gente. E também a questão que eu acho muito legal quando a gente acessa esse lugar de poder pessoal, né? De conexão com a gente, é perceber os movimentos que a gente está fazendo e ficar feliz pelas poucas conquistas que a gente faz. E aí eu falo de mim porque um ano atrás, eu tinha medo de falar no Instagram. Eu gravava 500 vídeos. Por quê? Eu gaguejava muito. E aí eu fui trabalhar essa questão da gagueira e tal. E aí eu meus textos estão melhorando. Mas antes eu não conseguia escrever e aí eu me travava. E às vezes era um texto tão profundo assim que eu sentia e eu queria levar para as pessoas, e eu deixava de levar a minha medicina, o que eu queria, com medo que as outras pessoas iam pensar. E eu não manifestava o que eu queria ser. E aí, algumas chaves viraram muito importantes para mim, que eu falei assim, peraí, eu vou fazer do jeito que eu posso entregar hoje. E aos poucos eu vou melhorando. Aí eu fui melhorando, fui tendo paciência mais comigo, fui me cobrando mais. Hoje eu estou muito mais segura para falar, para escrever.
E ainda eu preciso revisar minhas coisas, mas trazer essa consciência também, né, Laís? Eu concordo 100% com você. É isso. Ter poder pessoal não significa não precisar pedir ajuda, porque senão a gente vai cair naquele looping novamente do arquétipo da mulher guerreira da sociedade patriarcal que tem que dar conta de fazer tudo, tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, sem pedir ajuda para ninguém e não tem rede de apoio. Aí a gente cai numa ilusão espiritual também, sabe? E eu Sim, acho que a todo momento a gente cai nessas pegadinhas, né? A manada vem e puxa, né? Essa onda que a gente tenta sair vem e puxa, vem e puxa, vem e puxa. Então é sobre isso. O poder pessoal é a gente tomar as nossas próprias atitudes dentro daquilo que nos cabe, dentro dos nossos próprios limites, entendendo que eu até falei isso no Instagram ontem, que a gente vai meio que lutar contra o nosso ego, a nossa alma contra o nosso ego, de tipo, o ego vai falar, o sabotador, né? Ai, você não pode, ai, você fala feio no Instagram, você gagueja, você faz isso, você faz aquilo. E aí vem o poder pessoal da alma, do coração e fala: olha, você pode até gaguejar, mas você vai fazer porque você dá conta. Você pode procurar ajuda e assim você vai seguindo e vai caminhando e vai evoluindo. Então é fazer para além da perfeição, fazer para além daquilo que a gente idealiza e ver que a gente pode mesmo. A Yala falou isso na iniciação xamânica agora que eu participei, que a gente foi dar o voo da águia e todo mundo, primeiro voo, tipo, tudo meio. Ah, não, não foi a Yala, né? Foi o mestre que falou. O mestre que falou no fim da iniciação. Ele falou assim: e vocês têm que ficar tranquilos, porque quando a gente vai voar pela primeira vez, a gente não voa bonito. Às vezes a gente não voa alto. É um voo super desengonçado. E é isso. Mas você está se empoderando de que você pode voar. Então, é muito isso, muito lindo. ai, que lindo. Muito agitada, né? A pessoa. Mas é exatamente isso. A gente vai se fortalecendo. E eu brinco, e eu sempre trago isso no meu Instagram, que não existe a poção mágica, né? É tipo, é um trabalho diário e que requer autorresponsabilidade também, né, Laís? Da gente realmente responsabilizar pela nossa vida, por mais. E eu acho que, eu não sei se foi hoje que eu trouxe isso, que eu falei que, por mais que hoje a gente tome uma decisão conectada com o que a gente quer e que não seja a forma elevada, né, que deveria ser, vamos dizer assim, entre aspas, mas você cria autorresponsabilidade para seus processos também. E isso vai te dando mais. Vai te empoderando mesmo, né? De tipo, peraí, eu consigo decidir por mim, eu consigo tomar responsabilidade. Isso também é poder pessoal. É um assunto que eu amo falar, porque se deixar eu fazer uma hora aqui de conversa com você, Laís. Ah, menino, mas podemos fluir nisso aí, mas eu acho que a gente chegou num tema muito bom, né? O poder pessoal, viu como é que é? A gente vai fluindo, as coisas vão vindo e a gente chega num tema central. E eu sinto muito que essa nossa conversa se encaminhou para esse poder pessoal. Então, para a gente ir deixando esse gostinho nas pessoas, né, de poder pessoal, eu queria que realmente você se conectasse aí com seu coração e desse esse último recado sobre poder pessoal, essa incentivada, sabe? Acende esse fogo na pessoa que está nos assistindo para que ela retome esse poder, sabe? E vá seguindo. Então, eu sinto falar que a gente pode fazer uma coisa de cada vez, sabe? Olhar principalmente para dentro da gente e trazer e perceber o que a gente deseja mudar nesse momento, sabe? Porque, como a gente sabe, a gente está passando pela essa evolução espiritual que está mexendo com a gente, está levando a gente para um, para um lugar de conexão com a nossa alma, com quem a gente veio realmente ser aqui, né? Com quem a gente veio acessar, né, aqui na Terra. Não sei se era isso que eu queria falar, mas eu sinto que a gente precisa começar a olhar para dentro da gente, trazer a responsabilidade para nossa vida, sabe?
nos responsabilizar por cada ato, por cada coisa que a gente faz, porque a gente não vai conseguir acessar esse poder pessoal se a gente não tiver um lugar que é nosso, na nossa cadeira, sentar na nossa cadeira, no nosso trono pessoal, e falar assim, peraí, esse lugar é meu e ninguém me tira. Eu quero isso para mim, então eu crio responsabilidade. E é um passo de cada vez. Autoconhecimento requer coragem, requer força de vontade. Porque se a gente. Não adianta a gente só desejar, a gente tem que ir para ação também. E eu brinco, e brinco não, eu falo sério que eu levo isso para minha vida. Autoconhecimento liberta a gente de todas as prisões, né? De todos os medos que impedem da gente realmente acessar quem nós somos, a nossa essência, essa conexão mais pura que está dentro da gente. Mas a gente precisa só dar o primeiro passo. Então, eu acho que é isso, sabe? Não sei se eu fui clara, mas Foi é, sim, foi sim. é E isso que isso. você falou de sentar nessa cadeira, né? E de dar o passo e trazer para perto os seus próprios desejos, né, Stephanie? De tipo, como é que você vai ter poder pessoal se você não sabe nem o que você quer? Inclusive, acho que essa semana eu coloquei um. Já vai, né? Um vídeo da Alice no País da Maravilha, né? O gato falando com ela, onde você quer ir? Ela fala, né? Vai, qualquer lugar. E aí fala, qualquer lugar, se você quiser chegar. Ah, eu acho que eu vi. Eu não sei se postou ainda, mas qualquer lugar pra gente não serve, né? A gente tem que ter um foco. E eu sinto também, Laís, que muitas de nós, principalmente nós mulheres, perdemos essa conexão de sabermos aonde que a gente quer chegar. Porque é, desconectamos mesmo do nosso ser, né? Então, primeiro a gente tem que voltar para dentro, se conectar com quem a gente realmente é, para a gente poder acertar, mirar no caminho, sabe? E aí sair desse lugar de comparação, porque cada ser vai ser um ser único, os desejos são diferentes, por mais que tenham algo comum, cada um vai ter uma coisa diferente. E eu trago isso para, por exemplo, a gente que é terapeuta, cada uma tem uma medicina diferente, por mais que você tenha a mesma técnica que eu tenha, tem algo que a Laís tem diferente do que a Stephanie, que aí eu falo que é a nossa medicina, né? Então, e isso pode ser voltado para as pessoas também, em diversas profissões. Cada um tem medicina diferente. Cada um está com um propósito diferente também aqui na Terra, que no final se une para essa evolução planetária que a gente está passando. Então, acho que o recado é esse. Sim, sim. E entender mesmo que a gente precisa caminhar um passo de cada vez, né, Stephanie? Tipo, não adianta ai, vi esse podcast e quero me empoderar. Primeiro, antes, você vai ter que trilhar o caminho do autoconhecimento. Você vai ter que fazer perguntas para você que você nunca se fez antes. Você vai ter que começar a borbulhar coisas internamente. Se colocar e ir nessa arena da vida para fazer terapias ou para procurar uma casa xamânica, ou um centro de umbanda, enfim, o que te conectar. Então, começa a procurar. Então, tudo tem uma linearidade aqui na 3D. Então, você precisa seguir essa linearidade também. E depois que você segue esses primeiros passos, que a gente vai começando a sentar na nossa cadeira do poder pessoal. E não quer dizer que a gente sentou uma vez que a gente nunca mais vai sair de lá, né? Não, não. E a gente continua sendo chacoalhada mesmo nessa cadeira, né? Exatamente. Mas é isso que você trouxe, porque eu falo que até o nosso último respirar aqui na Terra vai ser assim, né? A gente vai estar passando por vários aprendizados, e às vezes o que a gente viu a gente começou a tratar na terapia, sei lá, 2 anos atrás, volta de novo para você olhar, porque é camadas mais profundas, né? Quanto mais profunda a gente vai chegando nessas coisas que limitam a gente, mais a gente vai se libertando. E eu posso falar que eu sou a própria, a pessoa que experienciou várias coisas, porque eu falei com a minha terapeuta, falei assim, não aguento mais olhar para isso. Ela, vamos lá. Porque de novo tá vindo isso. E até chega um ponto que eu falo assim, isso não me incomoda mais, isso não me pega mais. Uhum. E minha mente às vezes testa, viu, Laís? Às vezes vem e fala assim, tá bom, você tá falando isso? Não... Fica aí, ó, caladinha, calada, que é melhor.
E a gente precisa ter muita calma e paciência nesse processo, porque não é porque a gente curou uma sombra que a gente acha que a gente conquistou poder pessoal que a gente não vai olhar para aquilo de novo. E às vezes cansa, é um saco. Tipo assim, pô, de novo essa coisa aqui vindo me tentar? E de novo, porque às vezes a nossa alma veio para trabalhar isso. Aí, ai, outras coisas fluem tão bem. Por que que a bendita dessa coisa que sempre volta para mim volta? É porque você vai trabalhar isso, mulher. Então, aceita que dói menos, né? Então, eu acho que é muito isso. É, o nosso propósito, a nossa missão vem muito com um pilar específico. Então, às vezes é o relacionamento, às vezes é saúde, às vezes é trabalho, às vezes é controle, ansiedade. Cada um vem com uma coisa para ser trabalhada com mais profundidade. Então, aceita que esse é o seu propósito de evolução espiritual e olha para isso com calma, com ajuda, com amparo, que quanto mais a gente olha para essa questão que é a mais desafiadora, mais a gente conquista o poder pessoal e mais a gente vai fluindo. Então é ter calma. Sim, Eu trago muito isso para mim. Calma, Laís, paciência. Vamos com leveza que a vida não foi feita para ser com dureza, foi feita para ser com leveza. Então a gente segue nisso. exatamente. Não, eu falo que eu não tinha muita paciência com os meus processos. Eu aprendi agora, porque como eu estava sendo muito revirada, assim, eu falava assim, meu pai, eu quero respirar. Só ficava assim, quero respirar, porque eu não estou dando conta de tantos processos. Mas eu percebi que eu tô cada dia mais fortalecendo essa paciência. Porque às vezes ainda eu quero as coisas para ontem, Ah, sabe? Mas eu entendi que tudo existe um porquê. E aí, principalmente, por exemplo, quando eu auto me aplico muito nas minhas terapias, e tem muito essa questão da multidimensionalidade, né? Acontece lá em cima, gente. Então, até chegar aqui e reverberar no físico, não vai ser amanhã, não. Vai demorar. E aí vai vir os testes. E aí vai vir as questões para te fortalecer, porque é uma pontinha que a gente vê só durante uma sessão, né? E, e aí, para eu entender isso, foi assim, ó. Foi quando eu comecei a trabalhar e analisar. Falei assim, olha, eu olhei isso, e agora tá acontecendo as coisas, mas para isso acontecer, eu tive que olhar para essa questão, e aí o que você trouxe sobre cada pessoa traz uma questão em si para se olhar. Eu sinto, na minha percepção, eu sinto que por exemplo, se eu tô olhando hoje uma questão do financeiro, e aí tem a falta do merecimento, isso também eu acho que reverbera nas outras partes, sabe? Um, um- uma coisa vai reverberar nas outras partes da nossa vida, pra gente também ficar atento, porque eu fiz um caderno de anotações, eu anoto todos os processos, eu acho que isso tem me ajudado muito. E aí eu olho para trás e falo assim, gente, ano passado eu tava dessa maneira, eu tava com esse questionamento, e aí eu gosto de sempre procurar as respostas, investigar o que está acontecendo comigo, por que eu estou tendo esse comportamento, sabe? Me tira desse hum, lugar também da, da vítima, menininha né? inocente, vítima. Uhum. E aí acho que entra com esse protagonismo da nossa vida também, né? E Isso, é peraí, poder pessoal, exatamente. É o protagonismo. Nossa, perfeita essa palavra. Obrigada por essa palavra, porque é sobre o protagonismo. E o protagonismo em todos os sentidos. E de você perceber em qual processo o não merecimento vem. Às vezes vem no relacionamento, às vezes vem nas finanças, às vezes vem na casa, na saúde. Então, qual que é o seu calcanhar de Aquiles? Vai trabalhar nele, né? E vai perceber mesmo onde você pode ser essa autônoma dos seus próprios processos, né? Eu esqueci a palavra que você falou. protagonista. Protagonista. É isso. Ai, gratidão por essa troca. Nossa, eu amei. Eu Amei. amei também. Gratidão por me Amei. convidar mais uma vez. Estou muito feliz. E é muito legal isso, sobre essa conexão, né? Porque assim, eu me conectei com você, com a Érica. A Érica, eu falei com ela, Érica, a sensação que eu tenho é que eu já te conheço. E eu nunca conheci presencialmente, né? Então, eu fico muito feliz e honrada também de me conectar com outras mulheres com os mesmos propósitos, vamos dizer assim, né? As mesmas intenções.
quer trazer esse conhecimento lindo para mais pessoas. Muito obrigada, viu, Laís? Ai, gratidão, amor. E vou deixar aqui, gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o contato da Stephanie, o arroba dela no Instagram, para vocês, se quiserem, né, conectar mais mulheres, para trocar mais ideia, para conhecer o trabalho dela. Eu super indico, recomendo. Ela falou dos vídeos, é uma lindeza, aquele perfil dela é uma lindeza, toda na paleta, maravilhoso. Então, vale a pena você ir lá olhar, conhecer o trabalho dela. E foi uma honra estar com você aqui. Muito obrigada por essa partilha sobre poder pessoal, sobre todas essas lindezas de viver. É isso, né? Essa lindeza de que é estar vivo. Então, é uma honra estar viva nesse mesmo tempo e espaço que você e poder seguirmos juntas nesse processo. Gratidão de verdade. E até breve. Até.